Bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento falando sobre um assunto extremamente importante, que é a avaliação do preço justo de uma determinada ação, o valor correto de uma determinada empresa. Esse é o tipo de pergunta que desde o começo do mercado, os participantes se fazem. Qual é o preço correto, entre aspas, de um determinado ativo? O preço está caro ou está barato? Se o preço correto é um preço bem menor do que aquele que está sendo negociado no mercado, em tese esse mercado está caro. Não vale a pena comprá-lo ou vale a pena vendê-lo ao descoberto? Se por outro lado, nós temos um preço justo muito maior do que o preço corrente do mercado, o preço que está sendo negociado no mercado, nós temos aí em tese uma empresa que está subvalorizada em bolsa e que, portanto, pode ser uma alternativa de compra. Enfim, como nós podemos calcular esse preço justo de uma determinada ação? Um dos investidores mais conhecidos do mundo, o Warren Buffett, ele diz o seguinte: o valor intrínseco pode ser definido simplesmente pelo valor descontado do dinheiro que pode ser retirado de um negócio ao longo da sua vida esperada. O cálculo do valor intrínseco, porém, não é tão simples. É uma estimativa ao invés de uma figura precisa. Uma estimativa que precisa ser revisada se os juros mudam ou se a previsão do fluxo de caixa é revisada. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: ao longo da vida útil de um negócio, quase todos os negócios, tem um começo, um meio e um fim. Quase todas as empresas aí vão esgotar, digamos assim, um ciclo. Ao longo da vida útil de uma determinada empresa, essa empresa vai gerar um fluxo de caixa. E se nós descontarmos esse fluxo de caixa para valor presente, nós teremos então o valor justo de uma determinada empresa. Só que tem dois problemas aí muito sérios para nós fazermos essa estimativa. Problema número 1: como nós vamos avaliar o fluxo de caixa de uma empresa? Como projetar o fluxo de caixa de uma empresa? Como é que nós vamos saber quanto a empresa vai viver no primeiro momento? Segundo, quantos anos essa empresa vai durar? Quantas décadas? Até séculos? Número 2, quanto de fato ela vai ter de receita e de margem, de fluxo de caixa livre para o acionista, para os seus donos? E número 3, qual é a taxa de desconto que nós vamos utilizar para trazer esse fluxo ao longo do tempo para valor presente? Então são três questões muito importantes e difíceis de serem definidas. Mas, de qualquer forma, é possível sempre fazer uma estimativa, a nossa melhor estimativa, com base nos dados que nós temos, com base aí em uma avaliação realista, para chegar a esse objetivo de identificar esse fluxo de caixa e, portanto, de identificar o valor justo de uma ação. Mas não é a única forma de avaliar uma empresa. Tem várias métricas que nós vamos utilizar, além do próprio fluxo de caixa, até pela questão da dificuldade de ser preciso nessa avaliação. Eu posso dar dois exemplos aqui que me vêm à mente. Nós temos duas empresas de tecnologia bem conhecidas, por exemplo, o Facebook e o Twitter. O Twitter foi lançado no mercado antes mesmo do Facebook, teve um sucesso imediato, mas não conseguiu, até o momento, construir um modelo de negócio que realmente gere muita receita e que tenha uma margem interessante. Por outro lado, o Facebook, saindo de uma receita zero, alguns anos atrás, hoje fatura bilhões e bilhões e bilhões de dólares num modelo aí com uma margem interessante. Como é que nós poderíamos prever, alguns anos atrás, que o Facebook, com receita zero, uma empresa relativamente mais nova, poderia estar numa situação muito melhor do que o Twitter?
né? Então, só um exemplo para a gente fazer essa observação, né, de como é difícil traçar receitas futuras e margens futuras das empresas e como é difícil identificar ou definir uma taxa correta, né, de desconto. Mas nós vamos tentar fazer da melhor forma possível. Aqui nós temos um exemplo do cálculo do fluxo de caixa descontado para identificar um valor justo de uma empresa e, por tabela, por ação, né? Aqui é um cálculo feito para os papéis da Disney um tempo atrás. Algumas empresas já oferecem nos seus balanços, nas suas demonstrações contábeis, qual é o fluxo de caixa esperado para os próximos anos. E outras não, né? É preciso pegar alguns dados do balanço e conseguir identificar esse fluxo de caixa descontado. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes desse cálculo ou ficar horas falando sobre ele, porque o objetivo não é aí vocês saberem exatamente como calcular isso, mas sim terem uma ideia de como essa conta é feita, para poderem avaliar se a empresa está cara ou barata, porque tem muitos sites que oferecem essa informação sem que você precisa fazer essa conta por você mesmo, né? Mas enfim, basicamente esse desconto ele é feito em duas etapas. Primeiro é feito um desconto de fluxo mais previsível de curto prazo. Alguns analistas usam 2 ou 3 anos, outros usam 5 anos, né? Aqui está sendo utilizado 5 anos. Então tem um fluxo aqui em milhões de dólares, né? Ou seja, 6,56 bi, 8,49 bi e assim por diante, por os próximos 5 anos. E nós temos a taxa de desconto de 8,4%. Como é que foi identificada essa taxa de desconto? O cálculo aqui, a fórmula está aqui embaixo, né? Basicamente é o custo de capital para a empresa, que é a taxa básica de juros da economia, livre de risco. Aqui nos Estados Unidos nós usamos a taxa de 10 anos dos títulos do Tesouro Americano, né, que nesse momento o cálculo estava em 2,11%, mais o prêmio de risco, que aqui nos Estados Unidos podemos utilizar 10% menos a taxa de 10 anos, ajustado pelo beta, né? E aqui usando o modelo do Damodaran. Então, fazendo essa fórmula, nós temos um desconto de resolvendo a fórmula, né, nós temos um desconto de 8,42% e é o que é utilizado aqui para trazer esse fluxo de 5 anos a valor presente. Então, o fluxo de 5 anos trazendo a valor presente daria 37,195 bilhões de dólares. E para nós identificarmos aí qual seria o valor presente na perpetuidade, ou seja, depois de 5 anos, nós podemos utilizar essa fórmula aqui pegando o último ano e utilizando uma taxa de crescimento de 2,1, né, basicamente também taxa de crescimento igual à taxa de juros sem risco, e traçando isso para a perpetuidade, nós teríamos um valor presente de 134.257. Né? Somando esses dois valores, nós teríamos o valor da empresa dividido pelo número de ações. Então, encontrando um valor correto por ação, valor justo, vamos colocar assim. Agora, observem que essa fórmula ela é muito dependente da perpetuidade. Se você mudar um pouquinho aqui a taxa de crescimento ou a taxa de desconto, você verá que o valor aqui será bastante alterado. Então, há um grau alto de incerteza nessa fórmula. Mas é uma base, né? É para você ter uma ideia de qual seria o valor justo utilizando o fluxo de caixa descontado. Okay? Só para vocês terem uma ideia. Tem vários sites de análise fundamentalista que trazem esse tipo de informação.
Alguns são gratuitos, outros são pagos. Eu gosto muito desse simplewall.st, né? É simple com ywall, tudo junto, .st. Você pode fazer a pesquisa para 10 empresas gratuitamente. Se você quiser ter acesso a mais empresas, mais do que 10, você pode pagar aí $58 por ano, né? Uma assinatura. Então, nesse caso aqui, está estabelecido para Disney hoje que o fluxo de caixa descontado é de $78 e o papel hoje está 108. Então, se eu olhar só por essa métrica, esse papel estaria em tese caro, né? Estaria caro. Como é que essas métricas vão sendo atualizadas? E aí vem todo um motor, né, de geração de novas informações, de novas análises e de precificação dos ativos. Trimestralmente, a empresa ou as empresas são obrigadas a apresentar os seus resultados e as estimativas, né, o guidance para os próximos anos, ou pelo menos para o próximo ano. Então, nós temos um ciclo trimestral de 3 em 3 meses, onde nós temos novos dados sendo apresentados. Esses dados são aí absorvidos pelos analistas, colocados em fórmulas, né, e nós chegamos à expectativa de valor justo. É por isso que, se você pegar um gráfico de uma ação americana, você vai ver gaps importantes nos preços. Vamos ver se eu consigo colocar um deles aqui para vocês darem uma olhada. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui no gráfico diário de um papel que apresentou resultados recentemente. Aqui nós temos GILD. Apresentou o resultado no dia ou logo após o fechamento desse pregão aqui, né? Apresentou o resultado que veio abaixo do esperado e o mercado abriu em grande gap de baixa, ou seja, pegando os dados, os últimos dados possíveis que nós poderíamos ter da empresa, e todos os analistas, né, dos principais fundos, corretoras, bancos de investimento, fundos de pensão e assim por diante, eles identificaram que o valor justo desse papel seria bem menor do que estava sendo negociado, por conta aí de um resultado ruim e de uma expectativa ruim para o futuro. Obviamente que não é só durante a apresentação de resultados que essas informações vão sendo alimentadas. Diariamente, né, nós temos novas informações chegando do mercado que vão fazendo com que essas variáveis se movimentem e que eu tenha aí uma perspectiva diferente para as ações, para uma determinada companhia. Os grandes players, os grandes fundos de pensão, né, que têm a maior parte da grana do planeta hoje, eles precisam seguir certas regras para alocar o seu capital e eles alocam e desalocam esse capital aos poucos. Então é por isso que resultados e informações que mexam muito no fluxo de caixa vão produzir grandes movimentações de preço ou mudanças de tendência por um prazo maior, né? Isso pode ser dado por alguma situação interna da própria empresa ou por situações que vão modificar muito o fluxo de caixa da empresa, mesmo que não tenha nada a ver com ela. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui num outro gráfico. Isso aqui é CXW. Basicamente é uma empresa que tem várias prisões nos Estados Unidos e prestam serviço, então, de, enfim, oferta para governos, principalmente estaduais e governo federal, serviços de guarda de presos, né? Vocês estão vendo aqui, esse movimento fora de queda foi o anúncio ainda do presidente Obama, do presidente anterior ao presidente atual, que disse que os Estados Unidos não tinha mais interesse de terceirizar serviços de prisões
federais. E essa visão era compartilhada pela candidata democrata, ou seja, da continuidade do governo do Partido Democrata. Imediatamente, o papel teve uma queda de mais de 30%, porque, obviamente, que se o maior cliente da empresa, que é o governo federal, diz que não quer mais fazer negócio com a empresa, o fluxo de caixa vai ser alterado, né? Vocês concordam com isso? Então, basicamente, isso produziu essa queda importante. Esse gap de alta aqui já representa o quê? Representa a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, que não tinha essa visão de que não era interessante terceirizar serviços prisionais. E obviamente que isso mudou a tendência do papel. Então, qualquer informação, qualquer atitude, seja ela política, seja ela macroeconômica, seja alguma outra notícia, alguma regulamentação, qualquer coisa que interfira no fluxo de caixa da empresa no longo prazo, vai produzir uma mudança na expectativa aí, desse fluxo, obviamente, e no preço correto. Se eu tenho um fluxo menor no futuro, ou até eventualmente um fluxo zerado, isso vai mudar quanto intrinsecamente essa ação valeria hoje, né? E esse é o principal motor aí que vai atualizando os preços das ações conforme a perspectiva dos players, especialmente dos grandes players, em relação a esse fluxo de caixa no longo prazo. Ok? Então, esse é um aspecto bem interessante. Um outro site que eu posso dar para vocês como dica é o finvis.com, onde nós podemos colocar o código de uma ação e observar qual é o preço-alvo para cada equipe de research das principais corretoras ou research independentes que acompanham esta ação. Por exemplo, aqui a gente pode ver toda a variação de preço-alvo para as ações da Disney, que nós podemos encontrar no finvis.com. Então eu posso fazer essa conta, ou eu posso dar uma olhada na expectativa do preço-alvo para ações que não é baseado apenas no fluxo de caixa descontado, mas sim no modelo de precificação de cada casa. Está aqui finvis.com, os preços de cada os preços, né, alvo para cada corretora. Ok? Bom, mas digamos que eu quero observar aí as métricas de uma determinada empresa. O que eu vou buscar num primeiro momento? Eu quero ter uma ideia de qual é a empresa, de qual é o tamanho da empresa, né? A primeira coisa que eu posso observar é a capitalização de mercado, o quanto essa empresa tem de receita bruta, que em inglês é sales ou revenues, e quanto ela tem de income. Income basicamente é o lucro líquido de uma empresa. Então são três métricas básicas que eu posso observar para ter uma ideia, né, do tamanho da empresa em termos de capitalização de mercado, quanto o mercado acha que ela vale, com base no último negócio, qual é o tamanho da receita, né, por trimestre ou anual dessa empresa, e qual é o lucro dessa empresa. Que nós podemos colocar como exemplo, indo lá em Finvis, vamos colocar qualquer empresa aqui, pode ser Apple, né? E nós podemos ver aqui no canto, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver melhor, qual é o market cap dessa empresa. 699 bilhões de dólares é o quanto ela vale. E ela tem uma receita líquida, né, um income, de 45,22 bilhões por ano, com uma receita bruta de 218,12 bilhões de dólares por ano. Ou seja,
é uma senhora empresa em termos de receita e de margem líquida, né? Então, basicamente, eu já tenho uma ideia do tamanho da empresa olhando a capitalização de mercado e essas variáveis iniciais. Ok? Depois de ter uma ideia inicial de qual o tamanho da empresa, eu posso observar duas variáveis que são extremamente importantes, talvez até mais importantes do que uma ideia de fluxo de caixa descontado em termos de preço, que é o earning per share, ou seja, qual é o lucro por ação, e qual é o price per earning, né? Price earning, melhor colocando, que é o preço do papel dividido pelo earning da empresa, né? O earning por ação. Basicamente, eu poderia pensar da seguinte forma: quantos anos de earning eu preciso para comprar essa ação, né? Então nós temos aqui no gráfico o PE, né, o Price Earning, para todo o S&P 500. E a gente pode ver que a gente está aqui em 25,75. Quanto menor esse valor, mais barata é a ação. Quanto maior esse valor, a gente vê um pouco antes da crise de 2008, né, o Price Earning estava lá explodindo para cima, perto de 65. Antes do crash das .com em 2000, isso chegou aí a 43, 44, né, o Price per Earning. E hoje está em 25, ou seja, eu precisaria de 25 anos de lucros dessas empresas que formam o S&P 500 para comprar o S&P 500, né? Ou seja, eu preciso de bastante tempo para conseguir comprar o S&P 500 com base nos earnings. E a gente vê aqui que por volta de 15 é uma média e tem sido fundo do mercado nas últimas décadas, né? Então o mercado americano está um pouquinho caro aqui se a gente olhar esse histórico em termos de price earnings, né? Basicamente o EPS é o que todo analista fala, ele quer saber numa apresentação de resultado qual foi o EPS do trimestre, né? Qual foi o EPS do ano. Essa é a variável que normaliza, digamos assim, a comparação com todas as ações. Okay? Voltando lá para o site Finviz, nós podemos ver que o EPS dos últimos 12 meses é de 8 dólares e 35 centavos, né, por ação. Então, 8 dólares e 35 centavos por ação. E o price earning dessa ação é 15,81. Então, aqui nós temos 8,35, o earning per share, né, o lucro por ação que a empresa tem. Cuidado para não fazer uma confusão com o dividendo. O dividendo é quanto a empresa distribui de fato. Aqui nós não temos isso, aqui nós temos quanto a empresa lucra por ação. E aqui nós temos qual é o price per earning para essa empresa pelo preço de hoje, que dá 15,81. Tem uma figura especial do price per earning, que é o forward price per earning, que é o esperado para o próximo ano. Ou seja, os analistas, a média dos analistas que acompanham o papel, que são esses analistas aqui, que estão nessa lista, eles acreditam que a empresa vai lucrar mais no ano seguinte, né? Ou seja, ela estaria mais barata ainda. Via de regra, é mais importante o forward price per earning do que o price per earning que pega o passado da empresa. Okay? Então, basicamente, essas são as principais variáveis que nós vamos acompanhar para precificar uma ação. Okay? Depois nós temos outras métricas que envolvem aí a saúde da gestão da empresa, né? E aqui é importante mencionar que cada setor, cada tipo de empresa vai ter valores interessantes ou não. Por isso que é importante avaliar uma empresa em relação aos seus pares, em relação ao setor, não em relação a todas as empresas.
Então nós temos o retorno sobre o equity, que basicamente é o capital investido pelos acionistas de uma determinada empresa, quanto tem de retorno em cima desse equity, o retorno sobre assets que a empresa possui e o retorno sobre o capital empregado, que basicamente desconta aí as necessidades de pagamento de dívidas de curto prazo. Então, essas são 3 métricas que são utilizadas para avaliar se a empresa de fato está produzindo um retorno sobre o capital empregado ou sobre o equity dos seus acionistas, né, sobre o quanto foi investido ali nessa empresa. Nós temos algumas métricas de saúde financeira, ou seja, como é que está o endividamento da empresa e a capacidade da empresa em pagar esse endividamento. Então, nós temos aqui como primeira variável, primeira métrica, Quick Ratio, que basicamente são as dívidas de curto prazo com os ativos de curto prazo que eu tenho à mão. O Current Ratio, que é toda a dívida contra todos os ativos. E o Debt to Equity Ratio, que é quanto eu tenho de dívida em relação ao equity dos acionistas. É muito interessante observar isso através desse serviço que eu comentei com vocês antes, que é o Simple Wall Street. Eu consigo rapidamente identificar a saúde de uma empresa ou as principais métricas de uma empresa num gráfico tipo radar, onde eles dividiram por 5 quesitos. O primeiro quesito é o quesito valor. Né? Qual é o preço justo da ação, qual é o price per earning e assim por diante. Eles usam várias métricas para identificar se esse papel está caro ou barato. A gente pode ver que esse gráfico está vazio aqui nessa parte do radar de valor, quer dizer que, em tese, o preço dessa ação não está muito barato. Futuro seria a expectativa futura de resultado da empresa baseado aí num consenso de analistas. O passado, né, o quanto a empresa entregou de resultado nos últimos 5 anos. O health, né, saúde, identifica se a empresa está muito alavancada, se está muito endividada ou tem dificuldade de honrar com a sua dívida ou não. E dividendo, né, o quanto a empresa está repassando aos seus acionistas dos resultados que foram oferidos nos últimos tempos. Então, rapidamente eu consigo ver aqui como está a empresa nesse gráfico e eu consigo abrir cada um desses critérios. É uma maneira bem interessante de entender como é que funciona o valuation de uma empresa. Então tem aqui a fórmula de fluxo de caixa descontado, comparando com o valor atual da ação. Nós temos aqui o price per earning, com a média das ações desse setor, ou seja, a gente vê que essa ação está mais ou menos na média do setor em termos de price per earning. 23 não parece algo barato, né, mas esse setor trabalha com price per earning alto. E o price per book value é o quanto a empresa tem em termos de ativos que poderiam ser liquidados em relação ao preço atual. Né? Quanto maior for esse número, pior. Esse valor significa que, em relação ao valor do livro, né, ao valor dos ativos que a empresa tem, o preço do papel está 7,2 vezes o tamanho dos seus ativos. Um pouco mais do que a média do setor, ou seja, essa empresa por esse critério também estaria um pouquinho cara. Nós temos aí a expectativa futura, né? Quanto deve crescer aí os earnings, aquele EPS, né? Earnings per share, nos próximos 3 anos. A expectativa é um crescimento de 40%. Então aqui tem para o primeiro ano, para o próximo ano e para os próximos 3 anos. E aqui um gráfico do quanto a empresa teve de earnings per share. Aqui em achurado nós temos a expectativa dos analistas e aqui no gráfico, né, de linha nós temos o que de fato aconteceu. Então a gente pode ver que em 2014, 2015, 2016 a empresa foi batendo a expectativa dos analistas, o que é, via de regra, um bom sinal. Né? Enfim, e aqui a expectativa para o futuro, e esse é o último dado que há disponível. Né?
Aqui nós temos em relação à receita e lucro, o que aconteceu nos últimos anos e o que está esperado. Nós temos a performance dos últimos 3 anos em relação ao retorno sobre o equity dos acionistas, um retorno muito alto, 38,55%. A média do setor é 20%, ou seja, é uma empresa que entrega muito resultado. E quanto foi a performance passada, né, em termos de crescimento de receita e lucro. E a performance no último ano, naquele ROI, ROA e ROC. A gente pode ver que é uma empresa que entrega retorno para, né, os seus acionistas. Podemos ver que a empresa tem aí um ativo que cumpre as necessidades de longo prazo e de curto prazo de dívida, né? Aqui tem uma abertura do que a empresa tem de assets e o que ela tem de liabilities, ou seja, as suas dívidas. A dívida histórica, né, e o patrimônio líquido histórico, aqui a dívida histórica, a dívida em vermelho e em verde, digamos assim, o patrimônio líquido. Então dá para ter uma ideia que de fato a empresa, apesar de estar se endividando mais, ela tem aí um patrimônio líquido positivo, né? Enfim, e aqui nós temos o quanto essa empresa ela paga em termos de dividendo por ação. No último dividendo, 1,36% ao ano. Um pouco abaixo dos top dividend payers, que é de 3,18% ao ano, né, os que pagam mais dividendos, mas acima da média do mercado dessa indústria, desse segmento que paga 0,86%. Então, 1,07% ao ano em dividendo pode parecer pouco, mas ultimamente no mercado americano não é um número ruim, né? Aqui tem um gráfico interessante que mostra o quanto a empresa paga de dividendo e quanto ela retém para reinvestimento, né, nos últimos anos, e o que ela deve repassar para os acionistas em termos de dividendo nos próximos anos. Aqui é importante mencionar que não é só através de dividendo que um acionista pode lucrar com uma ação. Obviamente é o ganho de capital. Conforme o preço da ação aumenta, esse acionista é bonificado, né? E algo que as empresas fazem para aumentar o preço das suas ações, e cada vez com maior frequência, é recomprar ações. Então, eventualmente, o que é retido aqui pela Nike e não é repassado em dividendos, uma parte pode ser utilizada para a recompra de ações. Por que isso vale a pena de uma maneira geral? Porque os impostos sobre ganho de capital, via de regra, são bem menores do que os impostos sobre dividendos, especialmente aqui nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, né? Então é uma maneira das empresas aí criarem valor para o acionista, através de uma política de recompra. E nós ainda temos aqui um breve comentário sobre o principal executivo da Nike, né, o CEO da Nike, se a compensação, se o pagamento do CEO em termos de salário, em termos de bônus, ele está de acordo com a variação de métricas, né, de resultado da empresa, quais são os principais executivos da empresa, quem é dono dessa empresa, instituições, pessoas que trabalham na empresa, que estão dentro da empresa, ou o público em geral. As últimas notícias e um pequeno resumo sobre quem é a Nike, né? O que é a Nike, quando foi fundada, onde ela atua, né? A capitalização de mercado e o crescimento de empregados ao longo do tempo. Então esse site ele apresenta todos esses dados fundamentalistas de uma maneira muito simples, de uma maneira visual você consegue interpretar os dados e identificar, né, se é uma empresa consistente ou não. E aqui, conforme esse gráfico mostra, a gente vê que é uma empresa sim consistente, que tem entregado resultado para o acionista, que tem aí uma expectativa de crescimento, apesar de não ser absurda, né? Não é uma empresa, uma empresa que está iniciando os seus negócios, não é uma empresa que deve apresentar um crescimento absurdo, mas é uma empresa consistente. E por ser uma empresa consistente,
o mercado paga um prêmio por ela, né? Basicamente é isso que nós podemos chegar à conclusão olhando esses dados, né? Então, para quem gosta de comprar ações consistentes, essa seria uma ação interessante. Não seria uma escolha para um sujeito que segue uma estratégia de crescimento, né? E obviamente que aqui a gente está fazendo um contraponto em relação à nossa abordagem tradicional, que é comprar e vender ações para trading, né, para operações de curto prazo. Aqui nós estamos falando de montagem de uma carteira com expectativa de longo prazo, com investimento, com a manutenção dessas ações por um bom tempo, né? É uma outra abordagem possível. Ok? Mas como diria o Roberto Campos, a estatística é como o biquíni em mulher bonita, mostra tudo, menos o mais importante, né? Então, olhar simplesmente os dados e chegar a uma conclusão é algo complicado. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia em si, no país onde essa empresa tem mais negócios, o que está acontecendo politicamente, o que está acontecendo aí na gestão da empresa, né, nas pessoas que fazem essa gestão, qual é o propósito da empresa, o mercado onde essa empresa atua está em expansão, está em retração, quais são as ameaças em termos de tecnologia, obsolescência, enfim, tem uma série de informações que nós podemos ou devemos buscar, que às vezes na frieza dos números nós não conseguimos identificar. Nós precisamos então ter contato com opiniões de analistas, de outras pessoas que estão operando, e a internet é muito interessante para isso, né? Tem a mídia especializada, tem sites que agregam pessoas com opiniões às vezes divergentes, mas várias opiniões de pequenos, médios, grandes investidores. Nesse sentido, eu gosto muito de um site americano chamado Seeking Alpha. O Seeking Alpha é uma comunidade de mais de 5 milhões de investidores. Eu posso colocar, por exemplo, aqui o papel Nike, né? E eu posso ter aqui as últimas notícias sobre o papel, as últimas análises geradas pela comunidade, com opiniões então dessas pessoas que usualmente são profissionais de mercado, ou investidores individuais ou grandes investidores, né? Eu tenho aqui o último resultado, o press release, o transcript do call. Geralmente as empresas, quando elas fazem a apresentação do resultado, elas conversam com os analistas, isso é gravado, é acessível para qualquer um. Então você pode entender, né, o que os analistas estão preocupados, o que os gestores da empresa estão esperando para o próximo ano, as ameaças, as oportunidades, enfim, tudo isso eu posso ter acesso rapidamente, né? E isso gera uma ideia do que está acontecendo com essa empresa. Por isso que é interessante ter uma boa noção de geopolítica, de macroeconomia, de marco regulatório, de gestão de empresa, né? Como é que funciona a gestão, o que dá certo, o que dá errado, das pessoas-chave na empresa, da filosofia da empresa. Tudo isso pode ajudar bastante a identificarmos de fato, né, se uma empresa está crescendo de uma maneira consistente, de uma maneira saudável, ou não, né? Ou não. Então, são algumas perguntas que nós fazemos. Qual é a história da empresa? Por quem ela foi fundada e administrada hoje? É uma empresa estabelecida ou em crescimento? Aqui nós temos basicamente duas estratégias básicas que são seguidas aí pelos investidores que usam análise fundamentalista. Ou você aposta em empresas de crescimento, ou que estão num mercado em crescimento, que tenham aí uma visão, né, inovadora sobre um determinado mercado, ou que inventem um mercado, como foi no caso da Apple que inventou o iPhone. E aí eu
espero que essa empresa cresça muito, e aí não estou muito preocupado se ela está relativamente cara hoje, price per earning ou outras métricas, porque eu acho que os earnings vão aumentar muito, né? Ou eu tenho uma estratégia de valor. Eu pego empresas usualmente mais estabelecidas, que são extremamente bem administradas, por algum motivo, às vezes por uma crise financeira, por um crash na bolsa, ou por grandes investidores que estão saindo dessa empresa, eu consigo comprar essa empresa por um valor relativamente baixo, né? Então são duas estratégias, estratégia de crescimento ou estratégia de valor, né, para montar uma carteira de longo prazo. Essa empresa, ela domina o seu mercado ou tem chances de dominar um determinado mercado, é muito mais fácil ter estabilidade e ganhos médios maiores em empresas que dominam o mercado, como um Facebook, como uma Google. A Google domina o mercado de busca, Facebook domina o mercado de rede social, enfim. E geralmente essas empresas aí mais quase monopolistas, elas ganham pontos, elas podem até custar um pouco mais caro do que outras empresas. Ela tem um modelo de negócio consistente, ela trata bem os acionistas, né, ela entrega valor para os acionistas, ela tem uma influência muito grande do Estado, ou ela é até controlada do Estado. Via de regra, eu quero ficar longe dessas empresas, né, que são administradas pelo Estado ou que dependem muito de regulamentação estatal. Essas empresas, elas têm a chance de serem compradas por outras empresas, isso pode oferecer uma oportunidade, ou de serem vendidas, né? E uma coisa que é interessante se perguntar sempre que você está avaliando uma empresa é quais são os 3 principais drivers para essa empresa hoje, né? Se você perguntar assim, quais os 3 principais drivers para uma Vale do Rio Doce, você vai falar em China, né? A empresa depende aí da expansão ou da retração da economia chinesa. A empresa depende diretamente do preço do minério de ferro, né? E a empresa depende aí, do ponto de vista dos brasileiros, da variação do dólar. Então são 3 drivers importantes para essa empresa. Para cada empresa que você for avaliar, faça a pergunta, quais são os 3 principais drivers para essa empresa hoje? Isso vai ajudar você a entender o que está acontecendo. Bem, para quem quiser fazer um treinamento completo em inglês sobre avaliação de ativos, né, o Damodaran, que é um professor muito bom da Universidade de Nova York, tem na página dele e no canal do YouTube dele os cursos que ele dá na Universidade de Nova York sobre valuation. Então quem quiser mergulhar a fundo nessa questão, é uma dica que eu posso dar de um material gratuito, obviamente que é um material em inglês, né? Mas basicamente eu passei para vocês aqui num curto espaço de tempo o que nós podemos olhar para identificar qual é a situação de uma determinada empresa, se ela tem ou não bons fundamentos e estratégias possíveis que nós podemos montar. Basicamente são as 2 que eu falei, né, em termos de avaliação de empresas. Muito obrigado, pessoal, pela atenção nesse módulo, e no próximo módulo nós falaremos sobre análise técnica. Até mais!